Pai do Senhor, todos meus irmãos que estão assistindo agora, eu quero aqui estar iniciando mais uma vez com o quadro Pão da Vida. Irmãos, você que tem a sua Bíblia aí, vamos ver aqui em Mateus capítulo 2, versículo 13. Pegue a sua Bíblia aí para acompanhar a leitura, fazendo um favor. E, consequentemente, depois a pregação. A fugida para o Egito, a matança dos inocentes. Tendo-se eles retirado, esse eles aqui, José, Maria e Jesus, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Rama se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, agradecemos, Jesus, por essas palavras, pela tua palavra. Te agradeço por estar aqui. Eu te peço perdão de todos os meus pecados, reconhecer das minhas falhas, pois sei que não sou merecedor de estar aqui. Na verdade, preciso mais ouvir, estar em prontidão para ouvir do que para falar. Eu peço para que o Senhor abençoe esta pessoa que me ouve agora, abençoar ela através da palavra e abençoar também o meu vocabulário, o meu jeito, a minha dicção para estar falando. Confirma, Senhor amado, a bênção e vitória, em nome de Jesus, nos alimentando com a tua palavra, eu te peço. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Você já leu comigo, você já orou comigo também, e agora vamos estar entrando na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que José e Maria tiveram revelações do Senhor ao menino Jesus. E Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo, até porque uma virgem não tem filhos na condição natural humana. Amém? Então, eles estavam ali, José, Maria e Jesus. Outrora, novamente, José e Maria eram os mesmos que tinham tido revelações e sonhos, se não me engano, que Jesus iria nascer e Maria estaria grávida pelo Espírito Santo de Deus. E que Jesus seria o menino que tiraria o pecado do mundo. Ele iria resolver a situação entre o homem e a Deus. Amém. E vai dizer também que Jesus, ele vai fazer isto. E, consequentemente, a gente tem ali o entendimento que muitos pensavam que Jesus ia ser rei dos judeus. E que ele seria o Messias, e sim, Jesus era o Messias. Jesus é o nosso rei, mas não só dos judeus, claro. Gentios como eu têm salvação. Mas preste atenção, houve então uma promessa que Jesus iria sim fazer a reconciliação. Só que Deus, eu creio que ele diz a promessa em si para pessoas. Talvez Deus disse para você que você vai ter uma casa nova, mas ele não disse nem quando e nem disse como você vai ter uma casa nova. E às vezes a gente não entende que para Deus operar, na verdade, ele quer primeiramente mudar o nosso caráter. Então a nossa história está assim, não, eu tive uma casa velha e vou ter uma casa nova. Mas na história de Deus talvez está assim, ó. Não, ele tinha uma casa velha. Aí ele foi amadurecendo. Aí ele foi amadurecendo mais ainda. Aí foi ele evoluindo. Aí foi ele aprendendo que melhor é Deus
e depois ele teve uma casa nova. Ou seja, a gente quer muitas coisas da maneira que estão ditas, mas existe um processo, e o processo Deus também o conhece. Observação: José e Maria, mãe de Jesus, iriam sair daquele local, Belém, e iriam para o Egito, porque o anjo do Senhor iria revelar então em sonhos a José e falar para ele levantar, tomar o menino e sua esposa, a mulher, Maria, e está indo para o Egito. E observação que ele ainda diz o motivo, porque Herodes procurava matar o menino, matar Jesus. E vai dizer então que ele logo obedece, até porque, se ele está dizendo, a gente não vai querer enfrentar o perigo, melhor, a gente não vai querer viver o perigo. Mas entendemos aqui que muitas vezes a gente quer enfrentar coisas e Deus quer que a gente fuja. Como assim? Há coisas que a gente pensa que enfrentamos com força, mas na verdade o crente ele é manso. Jesus ele era filho de Deus. E pensa bem, Jesus sendo filho de Deus, será que Deus não poderia fazer com que Herodes morresse quando ele já estava tentando matar Jesus? Poderia. Deus é Deus. Deus ele tem o seu poderio. Mas às vezes o crente ele entende-se que Deus ele opera da maneira que ele quer. E a justiça quem faz é Deus. Amém. Então, logo, quem opera nas questões humanas, nas iras humanas, não é o crente. Porque bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Será que Jesus não poderia negar quando ele estava sendo crucificado? Poderia rogar para legiões de anjos, mas não. Porque bem-aventurados pacificadores. Então entenda uma coisa aqui. Há momentos que você não discute, você fica calado e deixa Deus agir na sua vida. Há momentos que você não procura aquela vingança. Na verdade, está escrito na palavra do Senhor em Romanos que na verdade a gente faz o bem. E quem opera nas questões de vingança é o Senhor. O crente ele é manso. E o manso, e o sábio, o santo, o crente que é manso e aquele que é pacificador, ele sabe a hora que ele faz algo, ele sabe a hora que ele não faz. Ele tem que saber que momento ele vai estar ativo e outro momento ele recua. Então, um momento talvez, você luta por uma causa. Da maneira que a gente diz lutar no sentido de ir atrás, correr. E outro momento, você sai de cena. Até porque há coisas que o homem não pode fazer. E preste atenção, na condição humana, olha que José obedece. Ele vai e recua. Se Deus mandou, ele faz. Ou seja, ele está na dependência de Deus. Independente se a sua possibilidade é grande ou não. Ele está na dependência de Deus. Porque ele poderia pensar em alguma solução humana ali, mas ele ficou na dependência de Deus. E vai dizer que isso já estava então como um propósito de Deus, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então há alguma coisa que a gente muitas vezes não entende. O que é? Eu já vou dizer sobre a condição humana. Eu ia falar, e acabando de entrar em outra parte, glória a Deus. A gente muitas vezes quer viver o futuro que foi prometido por Deus, mas há promessas, ou melhor, há processos, que não está escrito na promessa que foi feita, talvez, mas por Deus já estava escrito. Ou melhor, tem vezes que ainda Deus diz, você vai passar um vento, só que a gente não entende a maneira como é que é o vento. Mas no processo de Deus talvez está assim, você vai passar um vento, você vai amadurecer, você vai evoluir com isso e depois você vai alcançar, seja o ministério que você buscava, seja a bênção que você esperava. Ou seja, você está esperando uma coisa talvez, mas o processo de Deus pode ser não da maneira que você espera. A palavra do Senhor vai dizer que do mesmo jeito
Do mesmo jeito que existiu uma profecia que Jesus ele ia ser nazareno, ser chamado nazareno, perdão. Existia uma profecia então que ele ia passar um tempo no Egito. Então nem tudo que acontece é porque você está saindo da presença de Deus, não é? Talvez esse Covid que está vindo agora, talvez não seja porque a promessa morreu, não. Pode ser um processo que você não sabia, mas estava também no podemos dizer, na promessa que Deus fez para a sua vida. E preste atenção, Jesus estava na condição do plano do inimigo. Jesus era uma criança, um filho. Isso quer dizer o quê? Que ele estava no alvo do inimigo, porque depois Herodes vai se irar e vai falar, não, então toda criança de 2 anos para baixo vai morrer. Isso significa que o alvo do inimigo era crianças. Herodes era o inimigo ali naquele momento. Claro que espiritualmente talvez não, mas Jesus estava na condição do inimigo. Isso quer dizer o quê? Talvez você seja um idoso. Talvez você seja alguém que tenha toda a condição para uma enfermidade chegar. Talvez você seja alguém que tem toda uma condição para a sua vida não dar certo. Só que isso não significa que vai dar errado. Por quê? Existe um segredo. Se você estiver na dependência do Senhor, você pode até não saber lidar com certas situações, seja pelo nível de intelectualidade, seja pela a condição que você apresenta. Igual, por exemplo, para essa situação que vivemos hoje, os idosos são um risco. Agora, o idoso que tem um Senhor, não talvez seja um risco. Como assim? A pessoa que ainda está na dependência de Deus, ela pode ter uma condição de ser alvo de coisas, de ser alvo de males, de ser alvo de iras humanas. Só que presta atenção, o segredo maior disto não é porque você talvez é pequeno, idoso, alguma coisa, não. Às vezes o maior alvo não é por causa que é você, às vezes o maior alvo é porque é Deus que está na sua vida. Às vezes existem calúnias que existem na sua vida, não é porque, aleluia, graças a Deus, você tem nome Raquel, não sei, ou porque você é moreno, ou você é loira, não sei. Às vezes o maior alvo é por causa que você é de Deus. Então, ser perseguido, estar no alvo do inimigo, não significa estar fora da presença de Deus. Muito pelo contrário, se você está como alvo do inimigo, significa talvez que tenha algo diferente na sua vida. É muito comum você ver pessoas de outras religiões falando que aquele tem luz, ou seja, tem uma diferença. E Jesus era o alvo do inimigo, e ele era o principal alvo, por mais que atacou outras pessoas. Isso significa que, aleluia, glórias a Deus, o inimigo, claro, ele quer tragar toda a nossa alma, mas o inimigo tem um alvo. O inimigo tem um alvo de derrubar aquele que está de pé. O inimigo tem um alvo de derrubar aquele que tem comunhão com o Senhor. O inimigo tem um alvo de querer matar a espiritualidade, tragar, roubar, matar e destruir esta vida que tem temido ao Senhor, andado na presença do Senhor. Mas aqui está um ataque, aleluia, que é contra Satanás. E esse ataque muitas vezes não é atacar da maneira que pensamos, às vezes é recuar. Porque o maior ataque não vai ser você, às vezes, discutir ou se irar. Às vezes o ataque é você obedecer a Deus. Orar é um ataque, amém? Vamos dizer assim. Orar, independente da situação, orar é fundamental. Ler a Bíblia, jejuar. Mas às vezes Deus está dizendo, não, você vai sofrer ali. Porque o inimigo não quer que você viva isso aqui. Às vezes Deus está te colocando em um lugar que parece pior, mas é porque o tempo não é chegado. E aquilo que não é no tempo de Deus
É bem possível ser na maneira de Satanás, porque Jesus vai dizer para os seus próprios irmãos que aqueles que são do mundo, eles sempre estão prontos. Isso significa que os que estão no mundo não têm tempo de Deus. Os que estão no mundo sempre estão prontos, muitas vezes, para as coisas erradas. Mas quem está no tempo de Deus, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Isso significa, aleluia, que se você está me ouvindo aqui agora, talvez Deus tenha algo na sua vida, mas saiba obedecer o tempo e a vontade de Deus. Deus tem o melhor para você. Mas esse melhor talvez não é da maneira fazendo aquilo que você quer. Eles teriam que descer para o Egito. Não sei se estava no plano deles, mas tiveram que descer para o Egito. Porque às vezes Deus não quer que você, aleluia, venha talvez estufar o peito para querer lutar contra Satanás. Na verdade, aleluia, estamos numa guerra. Mas essa guerra é igual Josafá. Josafá não tinha condição humana, no olhar aqui que a gente pensa, não tinha condição humana para vencer aquela guerra. Mas a peleja era quem? Era do Senhor. Isso significa que há coisas que Deus ele vai mandar você fazer. E através da sua fidelidade vai gerar bênção de Deus. Vai gerar derrota do inimigo. Às vezes o segredo não está em você, muitas vezes, querer orar tanto, se você não cumpre com a fidelidade de Deus. Do que adiantaria Jonas, talvez... O que adiantaria talvez Jonas pensar, bom, eu não fiz o que Deus mandou, mas eu vou orar 1 hora ali, Deus vai me perdoar e aquilo vai ser esquecido? Não. O segredo estaria na fidelidade. Deus ele quer que cumpra. Ou há muitas coisas que exigem mudanças, que exigem atitudes. E que às vezes continuar da mesma maneira não vai adiantar nada. Glória a Deus. Exige a fidelidade. Essa fidelidade, digo, está na dependência de Deus. Se Deus falou isto, faço. Se não, não faço. Exige fidelidade. Glória a Deus. E esta fidelidade faz você vencer Satanás. Porque algo Satanás pecou. Deixou de estar na dependência de Deus. Começou a ter um coração de querer ser maior do que Deus. Ou seja, quando você não está na dependência de Deus, quando você está desobediente a Deus, você está na vontade de Satanás. Quando você está na desobediência a Deus, você está na vontade de Satanás. E essa desobediência a Deus pode ocorrer sem nós percebermos às vezes. Porque José, ele teve um sonho. Ou seja, Deus falou com ele. E às vezes Deus está falando conosco que nós não percebemos. E pela falta de reverência, nós estamos deixando a fidelidade de Deus em nossas vidas. Tenha fidelidade de Deus. Se Abraão não permanecesse na fidelidade de Deus, ele seria infeliz, a promessa não se cumpriria. Infelizmente, ele já fez algo errado, que foi deixar Agar participar ali da sua vida, como uma sua mulher, para conceber um filho. Mas Deus foi misericordioso, para que também abençoasse Agar e Abraão ainda continuamente. Mas o que Deus está mostrando? Se eu disse que a promessa vai se cumprir, não é através dos seus méritos que ela se cumpre, é através da sua fidelidade. Se José ia ser rei, será que ele foi rei se candidatando, apesar que ele estava ali falando aquilo? Não creio nisso. Na verdade, eu lembro na palavra do Senhor que José, ele esteve falando a vontade de Deus, ele esteve na fidelidade com Deus. Deus dava o discernimento, Deus tinha dado o discernimento e ele falou o sonho. Deus estava abençoando ele para ele ser servo de Potifar, e ele era.
Deus estava com ele na prisão, ele estava com Deus. Mas você não vê José fazendo coisas pelos seus méritos para ser rei. Então fique na fidelidade de Deus. Porque aquele que está na fidelidade de Deus, vai acontecer que ele vai estar na condição de falhar. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas tenha fidelidade com Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a fidelidade com Deus, de viver na sua dependência, esses eu creio, esses há a salvação. Amém? Vamos parar por aqui. Só quero dizer então que na condição que Jesus estava, a fidelidade de seu pai da terra, no caso José, fez com que ele não sofresse igual as outras crianças sofreram. Pois fez com que Maria não sofresse igual as outras mães sofreram. Por causa de quê? Da fidelidade de José. Às vezes o segredo não vai ser você estar na condição favorável pela mente mundana, vai ser estar você na fidelidade de Deus. Ou seja, esteja na fidelidade de Deus. Muitos morreram. E aquela época foi uma época talvez triste naquele momento, mas Jesus foi salvo porque estava com Deus. Esteja com Deus, que em nome de Jesus você já está mais do que vencedor, mais do que abençoado nesta quarentena, nessa situação que vivemos hoje. Esteja com Deus, porque dessa maneira você já está mais do que vencedor. Deus te abençoe.